todos bem-vindos a mais um episódio do Prudence Como é que é? Hoje trazemos um tema para lá de especial e importante para a sociedade. Vamos falar do sexo e suas consequências menos agradáveis, especificamente o aborto, que apesar de ser legal em Moçambique, ainda sofre estigmatização. E para falar deste assunto, trazemos a Janete, ela que veio mascarada por questões de segurança e proteção. Janete tem uma história, tem um historial com o aborto. Bem-vinda. Obrigada. Janete, por que a máscara? Por questões de privacidade. Quando fores enfrentar o público lá fora, certo? Exatamente. Porque não é fácil devido ao assunto que vamos tratar hoje. Então conta-nos, como é que foi a tua infância? Como é que foi o teu primeiro beijo? Foi marcante, porque beijo de criança que sempre é marcante. É aquele primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Com quantos anos? Com 16. 16 anos. E como é que foi? Quando eu ia à escola, eu passava lá do prédio do rapaz, às 12, eu entrava às 13, por aí. Passava lá, ele já sabia, né? A porta estava ali encostada, então entrava, bateu um beijinho, não sei o que, só fui para a escola. E como é que foi a tua primeira vez? Foi aquela coisa de criancice. Foi mesmo. protegida? Não, E qual foi a consequência do sexo não protegido? foi uma gravidez. Gravidez indesejada. Indesejada. E quando é que tu descobriste que estavas grávida? Passaste por aquela experiência de medo de contar aos familiares Eu não sabia. que estavas grávida? Eu só fiquei doente, com enjoos, dores de cabeça, não sei o que, aquele mal-estar da gravidez. Ok. Então, depois, a minha tia, Como é que a tua tia reagiu? ela não sabia também, ela pensou que eu estivesse doente mesmo. Ok. Então, ela resolveu levar-me ao hospital. Vocês saíram para um hospital na expectativa de que tivesses uma doença, não uma gravidez. Exatamente. Ok. Exatamente. Então lá ela fez a consulta ali, ficamos na espera, ela toda com pena de mim. Quando entramos lá, aquela doutora examinou, viu que eu não tinha nada. Ela fez lá um papel e disse, minha senhora, leva a sua filha para a maternidade. Ela olhou para aquela senhora, maternidade? E como é que a assim?" tua tia reagiu? Minha tia ficou a olhar para ela, maternidade, por quê? Porque ela nem sabia que eu namorava, que eu tinha aquele rapaz. Depois pesa aquela responsabilidade de estar a cuidar da filha de uma outra pessoa. Então ela ligou lá para minha mãe. A minha mãe veio. Fomos lá de manhã, eram por volta das 8, ao Hospital Central. Lá fiz ecografia e lá estava grávida. Estavas mesmo grávida. Estava, E como é que a tua mãe reagiu? Foi um sermão do hospital até em casa. Quem é? Por quê? Por quê? Pronto, eu acabei dizendo quem era, não sei o quê. A minha mãe e a minha tia foram lá falaram com a senhora, mas a senhora... A mãe do menino, Sim, a mãe neste do caso. menino, só que ela era mulata e não gostava de negras. Ok. Então ela disse, meu filho, pior uma negra, Não nada. é possível. Nunca, ele ainda está a estudar, e ele não tem casa, ele não tem responsabilidade, não sei o que. A minha mãe não. É só para sabermos como é que vamos fazer com a menina. Como é que tu encaraste este processo todo do aborto? Eu fiquei com medo, porque eu nem imaginava o que se faz, como é que se faz o aborto, não sei o quê. Fiquei com muito medo mesmo. Então tu tiveste o teu primeiro aborto aos 16 anos. Sim. Se tivessem conversado convosco, se tivessem explicado, em vez de entrar em guerra, talvez saberiam que é bom, podem sim fazer sexo, mas sexo seguro. Naquela altura, nós não tínhamos muita conversa com os nossos pais. Isso é um tabu. Tudo nós fazíamos escondido. Não é como agora. Agora estamos mais abertas. Até quando sai uma borbulhinha num sítio impróprio, eu corro lá para minha mãe. Já vou, mãe, saiu e mostro mesmo, aqui. Antes não havia isso. E aos 20 anos tiveste o teu primeiro filho. Sim, o meu primeiro menino foi com 20 anos. Então, Mas tiveste nesse o primeiro intervalo, aborto? dos 16 aos 20, teve um segundo ali no meio. Um segundo. Com o mesmo jovem. Não, já era um bocadinho, já estava com 18 anos, Ok. quase 19. Conheci o pai do meu filho, e começamos a relacionar, mas já era uma coisa já mesmo organizada, já não era de roubo. Então, só que fico grávida e acho que não devo lhe contar porque ele não trabalhava. Tu também não trabalhavas. Eu também não trabalhava. Mais uma vez, foi um sexo não seguro. Foi porque é aquela coisa, já ficamos muito tempo, nós já estávamos
uns 2 anos, usar preservativo, porque nós já estamos há um tempo, não sei o que, acabei. Mas fico grávida. Depois de isto, Escondi, não disse nada a ele, fui fazer um aborto. sozinha. Sozinha. Não tiveste medo de encarar mais uma vez? Tive lá, sabe, existem Aquele aquelas, frio na barriga. aquelas amigas, companheiras que sempre te encorajam. Não é nada isso. Não E sei este o quê. segundo aborto foi também no hospital? Eu fui ter com uma amiga, eu disse, pai, eu estou grávida, já estou separada do pai do meu filho, eu não quero essa criança. Então lá ela indicou como um doutor clandestino. Então o doutor lá é que foi, fomos lá à casa dele, ele disse, pai, eu vou te tirar, não sei o quê, fazer teu aborto. Né? Tudo isso clandestino? Clandestino, ele pegou lá uma injeção de uns comprimidos, eu tomei, passei mal, fiquei doente, muito doente mesmo. Como é que foi a reação? Aquilo não saiu no momento. Fiquei ali em casa da minha amiga. Lá à noite comecei a passar mal, acho que eram 23. Aquilo era um... Epá! Passou mal de que dor? Hemorragia! Aquilo depois criou uma hemorragia. Foram sangues de qualquer maneira, não sei o quê. E eu hei de queixar aonde, ou hei de ir para aquele hospital dizer que eu fiz aquilo, porque no hospital haviam também de correr um processo comigo, porque aquilo é ilegal. Era ilegal. Eu fiz clandestinamente, eu podia muito bem ter ido ao hospital, procurar ajuda, exatamente. Então, eu não. Apropriada e certa. Exatamente, eu fiz clandestino e passei muito mal e tinha medo de ir ao hospital. Depois, aos 20 anos, tiveste o primeiro O filho. meu primeiro filho Foi uma gravidez indesejada, não? foi desejada. Foi desejada. Sim, os dois já estávamos minimamente condicionados, já vivíamos juntos. Ok. Então teve o meu primeiro filho. Tiveste o primeiro aborto, depois ficaste grávida de novo. Por que não procuraste um planeamento familiar? Por que não te cuidaste para não engravidar uma segunda vez indesejadamente? Procurei depois de já ter o filho. Depois de teres o teu primeiro filho. Exatamente, procurei um planeamento e lá optei por implante. Implante. Exatamente, só que o implante caía-me muito mal. Ok. Eu ficava com tonturas, comecei a ficar inchada. Então, perguntei se podia remover. Eles disseram que podia. Eu removi, mas a pensar numa outra opção. Eu era casada, o marido não espera por isso. Não quero saber se tu estás à espera de decidir, não sei o quê. Sim. Ficas grávida? Fico grávida. Mas o meu filho ainda era pequenino. Ok. Eu não podia ficar com 2 bebés. Então, optei em Como é que foi o o aborto. Eu sentei com ele. Conversamos, não sei o quê, então achamos que eu devia abortar. Mas ele negou de ir, eu fui com a minha mãe outra vez. Então tiveste o terceiro aborto. Quais são esses problemas? Podes dividir conosco? Primeiro, foram hemorragias repentinas. Ok. Dores da coluna fortes até hoje. Eu marquei uma consulta, o doutor perguntou-me se já tive alguns abortos, eu não sei o que, eu expliquei ao ginecologista, né? Então ele disse que o aborto também tem essas consequências. Hemorragias repentinas, dores nas costas, dores por vezes no útero, assim sentes uma dor estranha, até parece que o útero está a sair do lugar, uma coisa assim, então tem consequências. Passarias por tudo isto novamente? Não, nunca. Não. Nunca. Tens um nunca. filho agora de 15 anos. Sim. E Tens conversar, és aberta com ele em relação à sexualidade? eu converso com ele, eu faço-lhe perceber que para além da gravidez, ele pode contrair também doenças. Sim. Eu falo mais até para ele por causa das doenças, porque gravidez é aquela coisa, mãe, às vezes posso lançar fora, mãe, não sei o quê. Eu digo, não, tens que usar preservativo. Na minha casa, o preservativo é o presente até de aniversário para ele. Ok. E esta é a história da Janete, ela que foi a nossa convidada para esta primeira parte. Na segunda parte, trazemos alguém que também vai dividir um pouco da sua história conosco, tanto na área profissional como pessoal. Até já! Yo, what's up, boys? It's your boy, Cristóvão, back again com as novidades da semana. Vocês estão prontos para descansar um pouco daquele assunto e entrar nas novidades? Naveguem comigo. Primeira novidade da semana. Homens não conseguem ejacular devido a uma disfunção emocional. Essa disfunção emocional também pode ser chamada ejaculação retardada. Eu acho que não há nenhum problema em ter essa disfunção. Tipo, bro,
Você pode fazer sexo a 4. 20 minutos uma, 20 minutos outra, 20 minutos outra. Fica tipo 1 hora. E quem vai a ganhar são elas. Ejaculação retardada para sempre. Nice. Vamos agora para a segunda novidade da semana. Muitas mulheres relatam não sentir prazer com a penetração vaginal. Já paras para pensar que tua namorada te dá, mas ela não quer te dar. Mas também coração, né? Vocês homens já estão aí como a Google 2x3, já tiram um biquinho. Não, relaxem. Façam aí as coisinhas preliminares que terem prudência aí. Vai funcionar. Nenhuma vai resistir à penetração. Confia no tio boy. Tipo, eu sei do que estou a falar, eu sou profissional. Nope. Ok, próxima novidade. Homem rouba 126 pares de chinelos para fazer sexo com eles. Eu que pensei que já tinha ouvido de tudo, mas por que um homem roubaria chinelos? Tipo, os deles não eram o suficiente. Nope. Mas eu chego a pensar que o gajo queria juntar um chinelo e outro, ficar um buraquinho e começar a fazer. Ok, não sabemos, né? Quem somos nós para lhe julgar? Então, essas foram as novidades da semana. Espero que tenham gostado. Próxima semana tem mais. Pum, 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 pum. E nesta segunda parte trazemos como convidada a Patrícia, ela que é enfermeira de saúde materna e representante da DKT Moçambique. Patrícia que entende de abortos não só pelos livros, mas também porque passou por uma experiência. Patrícia, o teu drama foi igual ao da Janete? Comigo foi um bocadinho mais simples porque tive uma orientação. Quando fiquei grávida, na verdade eu estava a usar o contraceptivo oral, a pílula. Só o microginol, só como dava náuseas, então não tomava com frequência, então dava umas escapadinhas e acabei engravidando. Okay. Então, quando percebi que eu estava grávida, então procurei os serviços de saúde. Na altura, fazia-se o aborto no Estado Central de Maputo. Fui para lá, fiz um requerimento, tive que anexar o BI do meu namorado e assim fui autorizado. E como é que foi o drama vivido durante o processo até ao aborto? Não, na verdade, qualquer mulher, quando tem uma gravidez não desejada ou não planeada, entra em pânico. Logo a primeira, o que será de mim, o que eu vou fazer, o que eu tenho para dar a essa criança? Então, sorte porque eu tive pessoas que me apoiaram e me encaminharam mesmo para o serviço de Então, logo de primeira já sabia que estavas grávida pelos sintomas? Isso. Só a ausência da menstruação já me chamou a atenção e depois começaram lá os sintomas, eu fui atrás. Ok, aí está. Patrícia, Moçambique adotou uma nova lei, não é, de aborto em 2014, que dá à mulher acima de 16 anos o direito sobre o seu corpo. Ela pode decidir. Pode nos explicar um pouco do porquê fez esta lei? O que fez com que se aprovasse a lei foi devido ao drama que Moçambique vivia. Havia muitas mulheres que engravidavam, mas não tinham onde recorrer para ter acesso aos serviços de aborto seguro. Okay. Então, muitas das vezes recorriam ao aborto clandestino. Então, e terminava muito mal. Por vezes as meninas ficavam sem útero, então não há pior coisa que viver sem o seu útero, aquilo que é, tomando em consideração aquilo que é a nossa cultura moçambicana. E muitas mulheres morreram também. Então, na verdade, aprovou-se essa lei que era para mitigar o sofrimento das mulheres. Que era, não estamos a dizer que estamos a incentivar o aborto, não estamos a incentivar o aborto, mas a desencorajar o aborto inseguro. Quais são os conselhos que podes dar aos internautas que nos assistem agora, não é? Naquele momento after sex, de repente, minha menstruação não veio, o que é que eu faço? Entrar em pânico é uma das soluções? Não é uma das soluções, não é nenhuma solução, mas agora, felizmente, com a aprovação da lei, já temos muitas unidades sanitárias que oferecem serviços de aborto e de forma segura, óbvio. Okay. Lá não precisa fazer nenhum requerimento, mas precisará de preencher o termo de consentimento. Okay. Né? Não precisa do consentimento do parceiro, mesmo as mulheres menores de 16 anos, as raparigas, adolescentes menores de 16 anos, têm o direito sim, mas tem que levar um tutor, seja pai, mãe, tia, alguém que responda por ela. Ok. Após descobrir que estou grávida, quanto tempo eu tenho para fazer um aborto? Tens 12 semanas. Então, para evitar que vá à unidade sanitária mais tarde e não tenha acesso a esse serviço, faltou a menstruação, vai à unidade sanitária. Antes?
nós tínhamos a geração bis que nos ajudava, não é? Na adolescência, como perceber a nossa adolescência. Quer ter bom sexo, quer curtir, quer divertir-se, quer gozar, quer satisfazer-se, faça um planeamento familiar. Tá certo? Aí foi a conversa bem curtinha, mas também bem importante com a Patrícia. Muito obrigada, Patrícia. Volto mais vezes aqui para conscientizar os internautas e não só a equipe também fica a aprender. Queres deixar ficar mais alguma coisa? É só para todas as mulheres. Na verdade, temos os serviços de aborto disponíveis, mas não quer dizer que vamos usar o aborto como método de prevenção de gravidez. Então, temos todos os métodos contraceptivos disponíveis em todas as unidades sanitárias, nos atrelados. Não precisa dizer que, ok, não tenho tempo hoje, eu estou no mercado, o atrelado vai até o mercado, o atrelado vai até a sua zona, então vai lá, adquira um método contraceptivo para evitar a gravidez. Eu já vi nas paragens, na Guerra Popular, tem um que eu já entrei. Isso é verdade, é verdade. Então, evitamos consequências desastrosas fazendo o planejamento familiar. Sim, o facto do aborto ser legal não quer dizer que tenhas que fazer aborto sempre. É verdade. Se não retirávamos o planejamento familiar, ficava só com aborto, né? Aí está. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos que estiveram ligadinhos ao programa hoje. Esperamos que tenham aprendido bastante e que tenham gostado acima de tudo. Voltamos próxima semana com muito mais novidades, com convidados super especiais. Até lá. Sigam-nos nas redes sociais.